Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo sobre sistemas de informação e data literacy. Em especial, agora nós vamos tratar da questão relacionada à alfabetização em dados, mais especificamente refletindo sobre competências envolvidas nesse processo de construção dessa alfabetização. No vídeo 63, nós tratamos da conceituação, ainda que inicial, do que seria a alfabetização em dados. Então, recomendo que quem não assistiu, assista, né, para entender o que a gente está falando. E nós terminamos o vídeo com uma provocação, tratando da questão de diferenciação necessária para cada função, ou seja, o que realmente eu preciso construir em termos de competências para considerar agora o processo de alfabetização em dados como um sucesso ou não. Então, para isso, a gente vai ter que refletir sobre algumas questões envolvidas nessa identificação. No vídeo anterior, nós também tratamos da questão relacionada à necessidade de diferentes áreas estarem envolvidas, o que faz com que essa atividade de acesso a dados, de interpretação e de comunicação com base em dados se torne uma atividade essencialmente colaborativa, coletiva. Então, para isso, nós vamos começar trabalhando com algumas propostas que são feitas quando se fala em tratamento de dados. Então, geralmente se usa um diagrama de Venn, onde a gente coloca ali as várias áreas envolvidas e os pontos de interseção em que essas áreas se comunicam. Então, perfis relacionados à tecnologia, relacionados à instrumentalização matemática e ao contexto de aplicação, eles praticamente estão presentes em todas as propostas de competências necessárias para a construção da alfabetização em dados. Então, neste exemplo dessa proposta, a gente tem aí que um perfil mais tecnológico relacionado com um perfil de matemática pode trabalhar na construção de recursos como os relacionados ao machine learning, né, à aprendizagem de máquina, né, que são questões já mais tecnológicas e que exigem um conhecimento também de matemática. Então, conhecimentos de tecnologia relacionados ao conhecimento de contexto, vão formando cada uma dessas relações um leque de opções, sendo que justamente ali onde as três áreas se encontram, a gente tem o que a gente poderia definir como ciência de dados. Mas essa não é uma proposta única, são muitas as propostas. Essa também é muito interessante porque ela traz o perfil tecnológico relacionado ao perfil mais próximo das ciências sociais, né? Ou seja, das relações mais distantes das disciplinas mais duras, em relação com as competências mais próximas da estatística, das instrumentalizações matemáticas e o domínio, o expertise sobre a área de domínio, ou seja, sobre o contexto. Então, aí a gente tem também vários exemplos dos pontos de intersecção, onde a gente tem, então, o possível leque de atuação de diferentes atores. O que nos importa aqui agora é justamente perceber que todo mundo tem um papel. Mas quanto mais próximo da aplicação realmente, da concretização do data science, da ciência dos dados, a gente precisa ter um pouquinho de tudo, a gente precisa ter um pouco de cada uma dessas áreas de competência. Quando a gente já começa a se afastar um pouco mais, ou começa a cair na especificidade de determinadas atividades ou funções, a gente vai precisar de uma ou outra área com maior conhecimento. Então, e isso vai se ampliando, né? Esse nível de detalhe vai se ampliando a ponto da gente poder incluir aí domínios, por exemplo, como relacionados à área de negócios, de programação, de estatística, de comunicação. Esse também é um desenho bastante interessante
Porque, vejam, ele consegue relacionar um perfil mais de comunicação e com de negócio, para alguém que vai cuidar da área de relação com o cliente, né? Um vendedor, alguém que vai estar mais próximo da relação com o cliente. Agora, o cientista de dados perfeito, ele teria todas as competências, ou pelo menos uma parte de todas essas competências, para que ele pudesse, então, atuar e interagir com todos os outros atores. O que a gente precisa explicitar aqui? Qual é a ideia desses desenhos, desses diagramas? A gente perceber que, na verdade, quando a gente fala em acesso a dados, em ciência de dados, data analytics, a gente está falando de uma atividade que exige conhecimentos muito distintos. Ele exige, essencialmente, eu vou bater muito nessa tecla, ele exige, essencialmente, um trabalho coletivo, um trabalho baseado na colaboração de áreas distintas. Então, para que eu possa colaborar com um ator de uma outra área, eu preciso ter um certo conhecimento da área dele e ele precisa ter um certo conhecimento da minha área, para que nós possamos nos relacionar, para que nós possamos nos comunicar, para que nós possamos compartilhar as tarefas, trocar informações, compartilhar conhecimentos. E o próprio cientista de dados, ele precisa também deste perfil multidisciplinar, porque ele precisa entender desse mundo dos dados, ele precisa entender desse mundo mais técnico, mais voltado às instrumentalizações, que vão desde conhecimento do negócio até conhecimento sobre como aplicar as tecnologias, e ainda um conhecimento sobre o mundo humano, sobre o mundo das relações, a competência para se relacionar com outros atores dentro desse processo. Mas não é aqui que a gente quer entrar. Nós estamos falando tudo isso, mas nós estamos querendo chegar na identificação dos perfis necessários para que a gente possa, então, estabelecer aí um rumo, estabelecer uma meta relacionada à questão da alfabetização em dados. Então, aquelas competências todas, elas, apesar de ter várias dimensões, elas acabam tendo pelo menos duas grandes classificações, né? Aquelas competências relacionadas, por exemplo, ao conhecimento do negócio, a capacidade de construir um processo de comunicação. Então, são competências de um perfil de colaborador que você vai ter que identificar. Não dá para ter uma equipe sem pessoas com essas competências claramente estabelecidas. É óbvio também que nós vamos precisar de participantes desse grupo que tenham capacidades mais técnicas, mais duras, capacidades mais relacionadas à instrumentalização, tanto tecnológica quanto matemática. E por isso, a gente pode começar a pensar agora na questão das funções. Então, agora já não mais só na questão das competências, mas olhando agora para as funções que serão desenvolvidas. Então, nós teremos aqueles que estarão mais próximos do projeto, aqueles que estarão mais próximos da análise, aqueles que estarão mais próximos da comunicação. E na intersecção desses grupos, nós teremos, então, aí uma série de possibilidades, onde nós vamos encaixar, então, as funções, como vocês podem perceber aí no gráfico, e, no fundo, todos estarão trabalhando em equipe para atingir justamente essa capacidade de se alfabetizar em dados. Então, primeiro e mais importante, diferente do que de uma alfabetização normal, onde você vai ter aí um caminho muito próximo, né, em que você vai ensinar uma determinada língua, um determinado conjunto de regras e toda aquela estrutura que é muito próxima, né, de todos que vão participar por ela. No caso da alfabetização de dados, ela requer uma especificidade. Tá? Mas vamos pensar nisso um pouco mais de detalhe agora, considerando no contexto, né, do que a gente falou e no contexto, por exemplo, das organizações. Né? Então, no vídeo anterior,
Nós definimos alfabetização em dados como capacidade de compreender e trabalhar com dados, e olha só a característica importante que eu gostaria de destacar aqui, no grau apropriado. Então, o que significa isso? Então, quando a gente pensar em ler, trabalhar, tratar, analisar, argumentar com dados, nós temos que pensar que o grau de profundidade, o grau de especificidade, de aprofundamento desses conhecimentos, vai depender muito de qual atuação se espera, quais os resultados, qual é o papel deste ator no grupo em que ele vai estar inserido. É óbvio que todos vão ter que ter um pouco de tudo, mas cada um se aperfeiçoando na sua área de maior proximidade. Então, quando a gente pensa no contexto das organizações, fica mais fácil da gente pensar na aplicação disso, né? Então, alguns autores já começam a definir essa mesma alfabetização em dados como a capacidade dos funcionários de uma empresa de compreender e trabalhar com dados no grau apropriado. Então, vejam que repete aí a questão da no grau apropriado. Pode ser um trampolim ou um obstáculo quando se trata de construir uma empresa baseada em dados. Então, ele tanto pode alavancar este processo, como ele pode se transformar em uma barreira se não for bem feito. Então, a gente precisa ouvir mais esses autores, essas pessoas que falam, que trazem do mundo da aplicação um relato, né? Então, vejam lá, todo mundo precisa de conhecimento em dados, porque os dados estão em toda parte. Então, não há como fugir deste cenário, independente da sua área de atuação. Agora, com que grau, né? Os dados são a nova moeda, é a linguagem dos negócios. Precisamos ser capazes de falar através dessa nova tecnologia, dessa língua, desse novo instrumento que são os dados. E aí vem o detalhe que a gente quer enfatizar nesse nosso vídeo. Nem todos em uma organização precisam se tornar cientistas de dados. Então, a gente não espera que você esteja naquele núcleo duro, dominando todas as áreas envolvidas. Porque diferentes funções em diferentes empresas exigem diversos níveis de conhecimento em dados. Tá certo? É impossível a gente esperar que todos os membros tenham todas as competências, e, aliás, isso pode inclusive prejudicar. A alfabetização em dados não é válida para todos. A questão que deve ser estabelecida é: você tem o nível certo de alfabetização para a função que está desempenhando? Ou seja, vai depender do seu papel naquele contexto de aplicação. Mesmo que nós estejamos falando, por exemplo, da atuação de um cidadão frente ao acesso a dados para que ele possa instrumentalizar a sua participação na sociedade. Então, de novo, né, todos devem ser capazes de ler seus dados de domínio de negócios e entender o que eles significam e de onde vêm. Olha só que legal. Então, a gente precisa entender o contexto, pensar nas características da obtenção, do armazenamento, da disponibilização, levando em conta aspectos como, por exemplo, como eles foram obtidos, com que tratamento, com que intenção, né? E, de novo, reforçando, nem todos na organização precisam ser tão fluentes. Então, de novo, o aprofundamento vai depender da atuação e, por consequência, das características do próprio indivíduo ou daquele que nós estamos comentando. Ou seja, tem lugar para todos. Nós precisamos quebrar esse estigma de que acesso a dados, ciência de dados, é para geeks, é para pessoas que têm um conhecimento muito avançado em tecnologia, ou para pessoas que têm conhecimento muito avançado em matemática. Não, é para eles, mas é para todos nós, é para todos que tenham uma certa necessidade informacional. E, na verdade, todos nós temos, como foi acabado de ler aqui, de dizer, né, como eu acabei de dizer. Tá certo? À medida que. E agora a motivação, né? Vamos pensar na motivação. À medida que mais coisas são automatizadas, as tarefas que os humanos realizam geralmente exigem julgamento, o que é aprimorado pela alfabetização de dados.
Então, nós estamos lidando com um universo cada vez mais baseado na tecnologia. Ela realiza grande parte das atividades, mas ainda depende da participação humana. Mas em que nível? Não é no operacional, porque o operacional cada vez ela faz e cada vez ela faz melhor. Agora, são necessárias cada vez mais interações humanas de qualidade, decisões que não podem ter mais uma margem de erro. Elas precisam ser tomadas não mais nos níveis hierárquicos superiores. As decisões estão descendo cada vez mais para a fronteira da aplicação, da execução das atividades. Aquele ator que está ali na frente de batalha, aquele ator que está ali realizando a atividade precisa tomar decisões. Então, vamos exemplificar. O garçom que está atendendo agora o cliente precisaria ter uma visualização de preferências anteriores, eventuais alergias, restrições, características de especificidade daquela pessoa, para que ele possa fazer um atendimento, então, cada vez mais próximo ao esperado pelo cliente. Esse é só um exemplo, que esses dados precisam estar ao alcance agora, para que ele possa tomar as decisões. Ah, não, esse aqui, então, eu não vou oferecer o vinho, porque ele sempre toma cerveja, e eu sei até o tipo. Então, esse tipo de informação aproxima muito mais a atuação de quem está lá na ponta da eficiência, da eficácia. Com a reorganização operacional causada pela automatização, cada vez mais os colaboradores de nível operacional ficam responsáveis por tomar decisões. Portanto, precisam de dados, muitos, variados e no tempo certo. Tá certo? Então, alguns aspectos importantes para as empresas em processo de alfabetização em dados. Então, uma característica que a gente não pode esquecer, né? A gente não pode confundir competências tecnológicas com alfabetização em dados. As empresas já têm um certo know-how, já têm um certo histórico de preocupação com preparar seus colaboradores para as competências tecnológicas. Então, se antes a empresa aplicava 80% em tecnologia, preparar para uso da tecnologia e 20% para uso dos dados, agora ela precisa inverter isso. Ela precisa investir 80% no desenvolvimento de competências para uso dos dados e 20% para utilização da tecnologia, porque cada vez mais isso vai ser papel de alguns atores que vão estar atuando em colaboração com outras. Outra coisa que a gente precisa trabalhar muito, né, e isso não é só na alfabetização em dados, mas é relevante resgatar aqui. Identificar as competências atuais e as desejadas. Então, é preciso saber quais são as competências que os nossos colaboradores já possuem, quais são as suas características e quais são as desejadas, para que a gente possa, então, efetivamente investir de forma correta na preparação desses colaboradores. Outra questão que já vem desde a informatização das empresas, mas que agora se acentua a sua importância, que é estabelecer um vocabulário compartilhado para todos. Isso é muito importante. Pode parecer até estranho para quem está de fora de alguma corporação, mas muitas vezes determinadas áreas da empresa identificam determinadas variáveis, valores, com uma nomenclatura, com uma semântica própria. Então, por exemplo, o total do faturamento pode ser interpretado por um setor de forma distinta de outro. O setor de vendas não vê o total do faturamento da mesma forma que o setor de transportes. O setor de transportes não vê da mesma forma que o setor fiscal não vê da mesma forma que o setor contábil, e assim por diante. Eu estou dando só um exemplo. Então, a gente precisa ter a construção de um vocabulário compartilhado por todos. Não é tarefa fácil. Esse problema já vem desde a década de 90, quando nós tentávamos implantar os data warehouses, quando a gente tentava trabalhar com construção de bases de dados voltadas somente para a consulta, para apoio à decisão. Isso já era um problema, criava muita divergência nos dados apresentados, e isso pode ser um problema. Tá? Não só nos resultados,
como também a gente precisa se preocupar na questão do vocabulário, até com as aplicações, com as tecnologias, isso precisa ser estabelecido, é uma preocupação necessária, e isso vai muito de encontro, por exemplo, à área de ciência da informação, que precisa se preocupar com a construção desse vocabulário. Outro item, valorizar a curiosidade e criar uma cultura de aceitação de fatos. Todas as atividades voltadas para localizar, tratar e construir visualizações de dados, elas vão consumir recursos, principalmente em termos de tempo dos colaboradores. É preciso que isso seja incentivado, porque nem todas as vezes haverá sucesso no resultado. Então é preciso valorizar a tentativa, estabelecer formas de entender o que foi feito e aprender, inclusive, com os erros, para que eles não se repitam, mas sempre valorizar. E também valorizar quando os resultados não forem agradáveis, né? Nem sempre os fatos agradam a quem está ouvindo. Então é preciso aprender também a construir essa cultura de aceitação dos fatos. Às vezes a situação não é tão boa como nós desejaríamos, né? Atentar para características de cada colaborador. A gente já falou isso há algum tempo atrás, né, nesse vídeo, e é preciso, então, estabelecer estratégias para que a gente possa valorizar as características de cada colaborador, para que não seja exigido para perfis para os quais ele não tem um perfil para isso, que ele não tem não só um repertório anterior, mas às vezes, muitas das vezes, uma aderência àquele perfil, tá certo? Então é preciso atentar a isso para não perdermos ou sobrecarregarmos ou desgastarmos colaboradores com tarefas ou com ações ou com participações que estariam fora do alcance deles, tá? Estabelecer métricas claras e compartilhadas, tanto para os resultados quanto para os próprios projetos. Então, é preciso que todas as variáveis, junto lá com aquela questão do vocabulário, a gente também estabeleça métricas compartilhadas. Não só para os resultados, ou seja, para as análises que serão propostas, para que não existam divergências na interpretação, mas até para o acompanhamento dos próprios projetos, um estabelecimento de demarcações, de validação do sucesso ou insucesso dos projetos e formas de identificar o quanto foi feito, o quanto foi válido o esforço investido. Envolver todos, em especial a alta direção. Se nós não conseguirmos o que a gente costuma chamar dentro das empresas de um padrinho, né? Se a gente não tiver a participação efetiva dos níveis superiores de gestão, nós não vamos ter uma tarefa fácil na construção do que a gente já acabou de falar, da cultura, da aceitação de fatos, da valorização da curiosidade. Tudo isso depende de uma cultura que deve envolver todos, desde os que estão lá na ponta até os que estão na camada aqui de decisão, responsáveis por, inclusive, envolver recursos que serão necessários para que a gente possa desenvolver esses projetos. E entender que a alfabetização em dados não é tudo. Se você investir só na preparação dos colaboradores, mas não mudar, inclusive, a parte da cultura que permite que exista, que ocorra efetivamente o acesso a dados, você dificilmente vai ter o resultado esperado. Então, é preciso que os colaboradores tenham acesso a dados consistentes, atuais e de forma clara, transparente, sem desgastes. É óbvio que tudo precisa ser muito bem estudado para que dados sensíveis não sejam acessados ou comunicados ou divulgados, mas é preciso construir uma cultura de acesso a dados. E isso também é um outro fator muito importante. Portanto, em síntese, a gente tem as principais competências. Então, se tivéssemos que escolher 3 grandes blocos de competência, a gente poderia definir como tecnologia, instrumentalização matemática e contexto, ou seja, onde estamos atuando, onde iremos aplicar aquela análise de dados, qual é a sua origem e tudo mais. Então, é preciso conhecer, ter domínio
ter conhecimento sobre o domínio daqueles dados. A que eles dizem respeito, para que eles tenham realmente âncoras, para que eles tenham realmente significado e possam ser interpretados da melhor forma possível. Trata-se de uma tarefa essencialmente coletiva. Ela exige colaboração de perfis diferentes. Então, cada projeto, cada resultado esperado só vai ser obtido se nós tivermos a efetiva participação de pessoas que estarão vindo de áreas muito distintas. Então, é preciso estabelecer este espírito de colaboração. O nível de conhecimento vai depender do papel do colaborador. Então, o quanto ele vai precisar se aprofundar em cada uma daquelas competências vai depender do que ele vai fazer com aqueles dados, qual é a atuação dele, qual é o nível de especificidade que ele vai precisar para atuar sobre esses dados. É preciso desenvolver uma cultura que permita o desenvolvimento das competências envolvidas na alfabetização em dados. Então, apesar de estarmos falando de competências distintas, elas precisam de um certo fôlego. Então, mesmo aqueles que têm uma proximidade maior com a área de humanas, por exemplo, precisam estar dispostos a aprender algumas coisas, a se aventurar em algumas atividades que até então poderiam parecer já mais vinculadas a atividades das exatas, por exemplo, como aplicar uma função matemática, mas não se preocupe, não é nada que foge do seu conhecimento prévio, é muito mais uma instrumentalização, é aprender a usar aquilo. Então, seja como colaborador, cidadão ou gestor, não há como fugir desse tipo de conhecimento. Agora, com que nível nós vamos desenvolver nossas competências e quais competências vai depender do que nós vamos fazer, do que nós esperamos da nossa atuação. Acesso e incentivo para a exploração do potencial dos dados deve fazer parte dessa cultura. Então é preciso trabalhar nessa cultura de tal forma que os dados agora estejam efetivamente ao alcance de todos aqueles que precisarão dele. Então, é um vídeo que ficou um pouco mais longo do que eu desejava, mas é importante. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco mais ainda dessas questões, vamos nos aprofundar em algumas características deste trabalho pedagógico que é necessário e tão urgente. É uma oportunidade única que estamos vivendo de trazer uma redução da assimetria no acesso à informação por meio dos dados. Não podemos perder essa oportunidade. Bom, por enquanto é só. Deixe o seu like, o seu dislike. Por favor, comente o vídeo. Se puder se inscrever, eu agradeço. E nos vemos no próximo vídeo. Okay? Até lá.